2 Samuel capítulo 23. As últimas palavras de Davi. E estas são as últimas palavras de Davi, diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã, sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém, os filhos de Belial todos serão como os espinhos que se lançam fora, porque não podem ser tocados com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro, e da haste de uma lança a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Os 37 valentes de Davi. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitões. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo foi onde ele estava, somente para pegar o despojo. E depois dele Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugirá de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram no tempo da cega até onde estava Davi, na caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale de Refaíns. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 valentes atravessaram o acampamento dos filisteus, tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. E disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça
beberia eu o sangue dos homens que foram com risco da sua vida. De maneira que não a quis beber, isto fizeram aqueles 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruiá, era cabeça de 3. Este alçou a sua lança contra 300 e os feriu. E tinha nome entre os 3. Porventura, este não era o mais nobre dentre esses 3, pois era o primeiro deles, porém os primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Gabzel, grande em proezas, este feriu 2 fortes leões de Moabe. Desceu ele numa caverna e feriu um leão no tempo da neve. Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito. Na mão do egípcio havia uma lança, porém ele o enfrentou com um cajado, o qual arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. Dentre os 30 ele era o mais nobre, porém os 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30, e também Elana, filho de Dodô de Belém, Samá, Erodita, Elica, Arodita, Eles, Pautita, Irá, filho de Iques, Tecoitá, Abiezer, Anatotita, Mebunai, Uzatita, Zalmon, Aoitá, Maaraí, Netofatita, Elebe, filho de Baaná, Netofatita, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Idaí, do ribeiro de Gás, Abi, Albon, Arbatita, Asmavete, Barumita, Eliaba, Salbonita, os filhos de Jacém e Jonatas, Samá, Ararita, Aiaô, filho de Sarar, Ararita, Elifelete, filho de Asbaí, filho de Macatita, Eliã, filho de Aitofel, Gilonita, Esrai, Carmelita, Paraí, Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Naaraí, Berotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruiá, Irã, Getrita, Garebe, Getrita, Uriás, Eteu, 37 ao todo. Capítulo 24. O recenseamento e a praga. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera a Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo: agora percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Bérseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo
100 vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas porque deseja o rei, meu senhor, este negócio? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Joabe, pois, saiu com os chefes do exército da presença do rei para numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão e acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do ribeiro de Gade, junto a Jazer. E foram a Gileade e a terra baixa de Odissi. Também foram até Dan-Jaá e ao redor de Sidom. E foram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus. E saíram para o lado do sul de Judá, a Bérseba. Assim percorreram toda a terra. Então, ao cabo de 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que arrancavam da espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. E pesou o coração de Davi depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que ta faça. Foi, pois, Gade até Davi e o fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas de teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Analisa agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste sobre Israel desde a manhã até ao tempo determinado, e desde Dan até Bérseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta agora, retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto às terras de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor, dizendo: eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquamente procedi, porém estas ovelhas que fizeram, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar no quintal de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna:
por que vem o rei meu senhor ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta terra, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isto deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custem nada. Assim Davi comprou a terra e os bois por 50 siclos de prata, e edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo de sobre Israel.